A linha cinza é o preço do Bitcoin, a linha amarela é a quantidade de Bitcoins em corretoras e a linha azul é o supply movimentado pela última vez no período de 10 anos. Então, o que podemos perceber aqui? A quantidade de Bitcoins em corretoras foi aumentando ao longo do tempo. Depois está acontecendo um êxodo, as pessoas estão retirando Bitcoins de corretoras. E agora há em torno de 2 milhões e 100 mil unidades de Bitcoin dentro de corretora. Só que, vejam só, desde 2019 começou a contar o supply que nunca foi movimentado há 10 anos. Por que começou a contar em 2019? Porque o Bitcoin começou em 2009 e, óbvio, não tinha como movimentar 10 anos se não contasse 10 anos. Então, a partir de 2019, esse gráfico mostra as carteiras que estão holdando Bitcoin há pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos. Então, 2020 poderia começar aqui em 2010. Então, desde aquela época, começou a subir a quantidade de carteiras que faz hold há pelo menos 10 anos. E vejam só, aumentou aqui em um número de 2 milhões e meio praticamente de Bitcoins dentro de carteiras que não se movimentam há pelo menos 10 anos. E isso é maior do que o número de Bitcoins em corretoras. O que a gente pode perceber nisso? Bom, primeira coisa, que as pessoas só fazem hold de Bitcoin. E um hold monstruoso. 2 milhões e 600 mil é mais do que 10% da quantidade de Bitcoins que existirão para sempre. Ou seja, em torno de 15% aí de Bitcoins não são movimentados. Estão em carteiras, o pessoal fazendo hold. Por outro lado, a gente pode perceber outra métrica. A primeira métrica é o que o James está querendo dizer aqui. Que o pessoal é hodlers de Bitcoin, estão segurando por 10 anos. Mas, para mim, eu vejo o seguinte, esses Bitcoins podem estar perdidos. Por quê? Quem segura Bitcoin há 10 anos? Lá no comecinho, Satoshi, tem na carteira de Satoshi um milhãozinho de Bitcoin dele. Tá bom, talvez ele tenha metade desse supply aqui que está encarteirado, porque ele não movimentou os dele. E aí, tem aquele cara que está procurando Bitcoin no lixão, dentro do seu HD, também é dessa época, porque não existiam carteiras, não sei se vocês sabem, mas as carteiras de Bitcoin veio muito depois. Não existia. No começo do Bitcoin, você guardava o arquivo dentro do seu computador. E se você jogasse fora o seu HD alguma coisa, você perderia os seus Bitcoins. Não havia como recuperar novamente. Não existia seed phrase, eu acho que foi o BIP39 que colocou as palavras passe para você recuperar a sua senha. Antes você recebia o seu endereço e a chave privada, a senha ali. Agora tem a seed phrase, as palavrinhas que você pode recuperar em outros ambientes, né? Naquela época não tinha. Então, para mim, muito disso daqui não é que a pessoa está fazendo hold, é que o pessoal perdeu. Então, para mim, isso representa uma inflação do Bitcoin, uma deflação de Bitcoin. Por quê? São Bitcoins que não são movimentados, óbvio. A partir de quê? 2022? Será que em 2012 tem alguém segurando Bitcoin ainda? Se tiver, o cara é bilionário, porque quando começou o Bitcoin não valia nada, um centavinho. Então, ele não valorizou aqui para ter 20 mil dólares, valorizou para ter $1 bilhão, porque vem do zero praticamente. Em 2011 atingiu a primeira cotação de $1. Nem 2011 aqui, ó. Em torno de 2011 foi a primeira cotação com $1. É um gráfico interessantíssimo de se analisar, mas a conclusão que a gente pode tirar dele é duvidosa. Primeiro, eu acho muito difícil alguém ter Bitcoin holdado há 10 anos e se perdeu a carteira, perdeu o computador aí para retirar esses Bitcoins e está desesperado. Ou nem lembra que tinha Bitcoin e perdeu. Spaceman, qual seria a quantidade de Bitcoins perdidos? Estimativas apontam que em torno de 3 milhões de Bitcoin até 5 milhões podem estar perdidos. Isso significa que há menos Bitcoins ainda em movimento. E se há menos Bitcoins em movimento, o preço tende a aumentar cada vez mais. Quem perdeu esses Bitcoins está fazendo com que o Bitcoin se torne cada vez mais caro. São menos unidades em circulação. Ao contrário das moedas fiat, que são impressas infinitamente, e mesmo que você tenha perdido aquela moedinha, está lá no sistema do Banco Central e eles continuam imprimindo, para você não esquecer que perdeu aquela moeda. Rodrigo, Bitcoin perdido só valoriza os Bitcoin exatamente. Felipe, impossível saber a quantidade exata de perdidos, mas são muitos, sim. E nessa métrica de pelo menos 10 anos de não movimentação, já podemos verificar quem está perdido. Duvido muito que quem tem 10 anos de Bitcoin, quem tem 10 anos rodando Bitcoin? Quem tem? O próprio Andrés Antonopoulos, em uma de suas palestras, ele fala: eu comecei a comprar Bitcoin, valia lá $200. Coloquei um dinheiro, tinha 200, e foi para $800. Falei, minha nossa, ele foi e comprou um Xbox com esse dinheiro. Então o cara que começou lá no início, valorizou 3x aqui, eu vou fazer um lucrinho, eu vou ficar segurando. Então, as pessoas vendem ao longo do tempo. As pessoas vendem. É por isso que existem outras métricas para a gente analisar. Vamos aqui na Glassnode, e olha só que interessante. O supply, que foi ativo há mais de 6 meses. Então, as moedas que estão paradinhas há mais de 6 meses. Olha só. Essa é uma métrica que eu acho que dá para levar em consideração, porque 6 meses você rodando Bitcoin
Beleza, acho que todo mundo faz isso. E está aumentando a quantidade de pessoas, de carteiras, que têm bitcoins que não se movimentam há mais de 6 meses. Menor de 6 meses, pessoas que estão fazendo trades. Acima de 6 meses, aí estão segurando na carteira. Olha só, supply, os bitcoins mais velhos do que 6 meses, próximo ao seu all-time high. 14, quase 15 milhões de bitcoin. Quase 15 milhões de bitcoin não se movimentaram nos últimos 6 meses, mas isso engloba aquelas pessoas que têm bitcoin há 10 anos e tudo mais. Então, é um dentro do outro, né? Quem não movimenta há 10 anos o bitcoin, tá aqui, 2 milhões. Aí, quem não movimenta há 5 anos o bitcoin, 5 milhões. Assim por diante, deu para entender? Então, aqui, há 6 meses, pelo menos, quase 15 milhões não movimentaram. Hold, o pessoal tá fazendo hold. Interessantíssimo. Então, somente o que existe de movimentação de bitcoin, em torno de 4 milhões de unidades aí está em circulação, porque temos em torno de 19 milhões de bitcoins em circulação. Então, 4 milhões de pessoal está fazendo trade nesses movimentos. E desses 4 milhões, 2 milhões estão dentro de corretoras. Olha só, toda essa bagunça que acontece no mercado está acontecendo por causa de 4 milhões do pessoal fazendo trade. Aí a gente vai no supply mais velho do que um ano, quase 13 milhões, 12,9. Veja, é uma escadinha dentro da outra. Então o pessoal que está fazendo hold já tem mais 2 milhões aqui de um para o outro. Pelo menos 2 milhões de carteira estão fazendo hold há um ano pelo menos com seus Bitcoin. Interessante essas métricas, vocês não acham? Spaceman. My hours! Nossa, em torno de 1/5 dos Bitcoins já se foram. Exatamente. Danilão, eu sempre encontro HDs antigos e guardo todos para vasculhar quando... a partir de 2009 comece a pesquisar HDs por aí. Tem muito HD perdido, vai que. Giancarlo, é possível que tenha uma queima de bitcoins perdidos? Não, acho que não tem nenhum sentido isso para o Bitcoin, uma vez que você não sabe se o Bitcoin está realmente perdido ou não. Quem vai falar, essa carteira é do fulano de tal que perdeu o Bitcoin. Não tem como você associar exatamente que aquela carteira é daquela pessoa que perdeu o Bitcoin. Então o Bitcoin ele fica perdido, parado. Mas não vai haver alguém queimar o Bitcoin. Não tem sentido nenhum nisso. O Bitcoin está dentro da blockchain e dentro da carteirinha. Então, se existirão 21 milhões de Bitcoin, não interessa se ele está em movimentação ou não. Existirão 21 milhões de Bitcoin.